família, eu sou a professora Edmar e estou aqui para mais uma aula de reforço. Hoje o nosso tema será ângulos, o eixo será a geometria. Então, quando vocês estão assistindo uma partida de futebol pela TV, vocês já ouviram o narrador narrar um gol e falar a seguinte frase: gol no ângulo? Vocês sabem o que significa esse gol no ângulo? Então, hoje nós iremos aprender um pouco sobre os ângulos, inclusive sobre essa expressão, o que significa esse gol no ângulo. Então, eu vou colocar o tema da nossa aula aqui no quadro, tá? Que são os ângulos. E nós iremos tá falando sobre cada um desses 5 ângulos aqui. Gente, é fundamental que vocês aprendam o significado de cada ângulo desse aqui, porque na geometria, quando o professor está passando uma atividade lá sobre retas ou sobre figuras geométricas ou sólidos geométricos, sempre vocês estão ouvindo os professores, né, falando em relação a ângulo de 90 graus, o ângulo reto, que é o mais falado, quando eles estão ali trabalhando as retas perpendiculares. Mas será que você consegue assimilar esse conhecimento? Então, por isso que eu resolvi dar uma aula somente sobre os ângulos. Porque esse aqui é um conteúdo que você vai levar na sua vida escolar, tá? Você começa agora no ensino fundamental 1, mas você vai continuar. E se você não aprender realmente o que significa esses ângulos, o que é uma volta inteira, o que é um ângulo raso, reto, agudo, o obtuso, vai ficar difícil, porque não adianta você só decorar. Decora, daqui mais uns dias você já esquece. E você aprendendo, realmente, né, você não vai esquecer. Então vamos lá, primeiramente, para um pouquinho de história sobre os ângulos. Aonde foi que tudo começou? Bom, eu coloquei esse círculo aqui, gente. Esse círculo aqui ele vai estar representando, nesse primeiro momento, o nosso planeta Terra, tá bom? E aí, onde foi que começou toda essa história dos ângulos? Começou com as primeiras civilizações, né, que são os egípcios e os babilônios. Então, foram eles que desenvolveram todo esse conhecimento que nós sabemos hoje. E como foi que eles descobriram isso? Bom, eles descobriram através da luz do sol. Eu vou pegar aqui o celular, tá, para ligar aqui a minha lanterna e vou explicar aqui como foi que eles começaram a ter essa percepção. Então, hoje nós temos o quê? Para a gente contar o tempo. Como é que a gente mede o tempo? Nós temos o relógio, que mede o tempo, é um instrumento de medida de tempo. E nós também possuímos o calendário, né? Através do calendário, a gente consegue contar os dias, mês, o ano, e assim nós vamos tendo esse controle do tempo. Só que na antiguidade eles não tinham ainda essas ferramentas, mas eles precisavam contar o tempo. Então, eles tiveram essa percepção quando eles começaram a observar que a luz do sol, quando incidia na Terra, vamos imaginar que isso aqui seja a representação da Terra. E aí eles perceberam que essa incidência da luz formava a sombra. E a partir dessa sombra que eles começaram a pensar em uma forma deles medirem o tempo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma haste e colocaram bem no centro
de um círculo, porque na percepção deles, eles achavam naquele tempo que, no caso, a Terra era o centro do universo e que o Sol, no caso o Sol aqui está sendo representado pela lanterna do celular, então eles achavam, olha só, vocês estão vendo aqui, que o Sol era que girava em torno da Terra. Então, como eles começaram a observar esse fenômeno, que a incidência da luz fazia sobre a posição que se encontrava aqui na Terra, eles desenvolveram o relógio do Sol, né? Foi o primeiro relógio. Então, através dessa artezinha aqui, aí eles iam observando, né, a sombra que se fazia, e aí eles marcavam através de uma reta o círculo. Eu já deixei tudo marcado aqui porque ia ficar difícil para eu ir marcando isso, segurando a lanterna e marcando o risco ao mesmo tempo. Então, o que foi que eles observaram? Então, nessa época aqui, eles achavam que era o quê? O Sol que girava em torno da Terra. Hoje nós sabemos que não é dessa forma, né? Que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, conforme a Terra ia girando, eles iam marcando os traços, certo? Aí, como eu já falei para vocês, eu já deixei aqui tudo marcado, os traços, porque fica melhor para explicar. Então, vamos lá. Deixa eu desligar aqui. Então, a partir do momento que eles observaram isso, eles começaram a desenvolver essa técnica aqui, de estar marcando a sombra que se fazia através dessa haste. E esse risco aqui, durante o dia, vamos supor que das 6 horas da manhã até as 18 horas, quando o sol se põe, eles contaram exatamente 180 riscos, tá? Então, vejam só, olha, da onde é que surgiu esse ângulo raso, ó. Ângulo raso, tá aqui o desenho, tá? A representação aqui do desenho do ângulo raso. Então, percebo que esse ângulo raso, por que que ele tem esse valor aí de 180 graus? Porque foram 180 riscos que os povos antigos, das primeiras civilizações, fizeram através do quê? Da sombra da luz do sol, né? Sobre a terra. Então, durante o dia, eles contaram 180 risquinhos desses aqui. Mais tarde, eles deram para cada risco desse, para cada reta dessa, eles atribuíram esse nome aqui, olha, de grau, que é representado por essa bolinha, que é o símbolo, né, grau. Então, cada reta dessa aqui equivale a 1 grau, certo? Então, logo eu tenho quanto? 180 graus. Os povos de antigamente, né, os egípcios e os babilônios, eles já tinham uma base de contagem bem evoluída, diferente da nossa. A nossa contagem, o sistema de numeração é o quê? Decimal, que eu já expliquei para vocês, né? Então, tudo nós agrupamos de 10 em 10. Esses povos, eles tinham uma outra base de contar, que era a base 60, tá? Então, percebam que ao invés deles contarem de 10 em 10, eles contavam a partir de 60 a 60. Então, o que que eles fizeram? Se eles já tinham essa soma, essa base aqui de contagem, que se chama sexagesimal, que nós utilizamos também, tá? Nós utilizamos essas duas formas, que é a decimal e essa daqui também, que é a que a gente utiliza na contagem do tempo.
que a nossa hora é contada o quê? A partir de 60 minutos. Então, 1 hora é igual a 60 minutos. Então, essa unidade de medida aqui do tempo, ela vem desde dessa época aqui das primeiras civilizações. Aí vocês vão entender no decorrer da explicação. Então, percebam que aí eles foram fazendo essas marcações e eles conseguiram tanto formar a contagem do dia como do ano, porque eles também marcaram, para cada dia que se passava, eles foram marcando um risco, que no total deu o quê? 360 graus, que a gente chama o quê? De volta inteira. Deixa eu só tirar essa arte aqui, porque está me atrapalhando. Vocês acho que já deu para vocês entenderem. Então, aqui, o que quer dizer essa volta inteira? Que aqui nesse círculo, eu tenho quantos risquinhos desses aqui? Quantas retas foram traçadas? 360. Tá ok? Então, por isso que ele se chama, esse ângulo aqui se chama volta inteira. Por quê? Foi dado o quê? Uma volta inteira no círculo, formando os traços que deu o total de 360 riscos, que mais tarde foi chamado o quê? De grau. Se o círculo inteiro tem 360, a metade tem quanto? 180, que foi a primeira descoberta que eles fizeram, certo? A metade, ou seja, de 6 da manhã às 18 da tarde, deu exatamente 180 graus. Então, é um ângulo raso. Aqui, se eu dividir esse círculo ao meio, eu traçar duas retas perpendiculares, aí o que são as retas perpendiculares? É isso aqui, certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou dividir aqui, ó. Eu vou ter 90 graus. Vou passar aqui também. 90 graus de um lado e 90 graus de outro, certo? Olha só. Então, dando um total de quanto? De 360. Então, a soma todinha, tá? Desses quadrantes aqui vai dar 360 graus. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para o ângulo reto. Já dá para vocês perceberem por que esse daqui vai se chamar ângulo reto. Porque se eu pegar daqui do meio, né, vamos imaginar que aqui seja o ponto zero. Para eu chegar aqui, eu vou ter quantos riscos eu vou ter? Se eu partir daqui do ponto zero até chegar aqui, eu vou ter exatamente 90 graus, ou seja, eu tenho 90 retas aqui, tá? Então, essas retas aqui, que foram desenhadas no círculo pelos povos lá no passado, que significa o quê? Esses 90 graus, tá? Então, duas retas, quando elas se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, vai ser chamado o quê? De ângulo, tá? Olha aqui, ó, ângulo reto. Quando eu tenho 180 graus, eu vou formar o quê? O ângulo raso. Então, vamos lá. Agora, aqui no agudo, o que significa esse ângulo agudo? Para que vocês possam entender melhor, eu vou explicar agora aqui no relógio, tá? Então, aqui eu tenho, aqui o relógio está marcando 6 horas. Vocês percebam que se aqui eu tenho 6 horas, o relógio está marcando 6 horas, qual é o ângulo que está se formando aqui nesse relógio? Um ângulo raso, porque eu tenho aqui, olha, a metade da minha circunferência aqui.
Para eu formar um ângulo de 90 graus, é só ponteiro vir aqui para o 3. E aí eu vou ter aqui, quando for 3 horas, o ângulo que forma aqui é o ângulo reto. Tá dando para entender? Então, quer dizer que aqui eu tenho 90 graus, ou seja, 90 risquinhos formou um ângulo de 90 graus. E o agudo? Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, gente, tá? Esse ângulo agudo, esse símbolo aqui é o quê? Menor. Então, no meu ângulo agudo, o conceito vai ser, todo ângulo agudo é menor que 90 graus. Então, a gente vai diminuir aqui. Aqui eu tenho 90. Agora, eu vou colocar aqui para 2 horas. Em 2 horas, eu não tenho mais 90 graus. Dá para perceber? Então, você não tem mais 90 graus aqui. Então, se é menor que 90, olha só, 90 é esse aqui, que é o reto. Quando o ângulo ele for menor que 90, ele vai se chamar ângulo agudo, tá? Então, no caso aqui, ó, faltam 10 minutos para as 12 horas, certo? Então, aqui eu vou formar o quê? Um ângulo agudo. Se for aqui, olha, aqui já está faltando o quê? Olha, 15 para as 12. Aí eu já vou ter o quê? Um ângulo reto. Aqui, ó, eu vou ter o quê? Um ângulo raso. Então, no relógio, você consegue trabalhar todos esses conceitos de ângulo, porque o ângulo tem relação direta com a hora. Isso aqui é um assunto que vocês, quando estiverem lá no 6º, 7º ano, vocês vão estar trabalhando isso aqui, tá bom? Mas agora o importante é que vocês tenham essa percepção. Aqui no ângulo obtuso, vamos lá para o ângulo obtuso. Qual é o conceito que eu vou ter aqui no ângulo obtuso? Ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Então, percebo que esse ângulo aqui, ó, que está pintado aqui de vermelho, ele já vai ser o quê? Um ângulo maior que o reto, maior que o agudo, tá? Por isso que aqui o conceito, ó, ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Então, vamos formar aqui uma hora aqui no relógio. Aqui, ó, 4 horas. Percebam que quando é 3 eu tenho o quê? 90 graus. Mas o meu ângulo obtuso, ele está dizendo o quê? Que ele é maior que 90. Então, olha só. 4 horas, eu já formei um ângulo obtuso. Tá dando para entender? Então, percebam que quando você consegue entender como foi criado, o estudo fica mais fácil. Pelo menos eu espero, tá? Que essa explicação esteja dando para vocês entenderem melhor, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta para medir o ângulo. Então, isso aqui é uma régua, tá? Essa régua se chama transferidor. Através dessa régua aqui, gente, vocês conseguem medir qualquer ângulo, qualquer medida, porque percebam que o ângulo de volta inteira, ele tem quantos graus? 360, tá? Então, o de 360, o de 180 e o de 90, fica fácil. Só de você visualizar, você já reconhece, quando você se depara com um ângulo desse aqui, você já sabe quantos graus. Você não vai precisar de um transferidor.
Porque você já sabe que o ângulo raso, ele é o quê? Ele é a metade da volta inteira. Logo, qual é a metade de 360? 180. O reto, a mesma coisa. Você sabe que o ângulo reto é a metade do ângulo raso. Logo, qual é a metade de 180? 90. Agora, vocês só irão precisar do transferidor para medir os ângulos agudo, porque eles vão ser menor que 90 graus. E aí você vai precisar do transferidor e o obtuso, né? Porque o obtuso ele já passa de 90. Então você também vai precisar dessa ferramentazinha aqui para medir os ângulos. Mas isso não vai ser agora, isso vai ser no futuro que vocês vão estar trabalhando com esse instrumento aqui. Mas vocês têm que aprender desde agora, porque aí vocês não vão ter dificuldade lá na frente, tá? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui, olha. Aqui nós temos um triângulo, tá? Então, o triângulo, como vocês já sabem, ele tem o quê? Tem 3 lados. Se ele tem 3 lados, ele tem o quê? 3 ângulos. E qual é o ângulo que vocês estão vendo aqui? 60 graus, né? Então, percebo que esses ângulos aqui, ó, eles ambos medem 60 graus. Logo, esse ângulo aqui, ele é menor que 90. Então, ele vai se chamar o quê? Ângulo agudo. Então, esse triângulo aqui, que ele se chama triângulo equilátero, porque equilátero quer dizer o quê? 3 lados iguais, né? Equi é igualdade, tá? E látero é lados. Então, isso aqui, lembra quando eu falei que isso aqui é uma coisa que vai servir para a vida escolar de vocês? Essa aprendizagem que vocês estão tendo agora? Por quê? Lá no 7º, 8º ano, vocês vão estar estudando trigonometria, né? Que é o estudo dos ângulos. Então, vocês tendo uma boa base agora, vocês não terão dificuldade nenhuma, tá? É isso que eu quero que vocês percebam. Aqui, no retângulo, nós já vamos ter o quê? Um outro conceito, já é o quê? O ângulo reto. Então, o retângulo, ele possui, tá? Os lados deles aqui, da figura geométrica, todos o quê? Com 90 graus. Então, nós temos aqui, olha, 4 ângulos de 90 graus. Somando quanto? 360, tá? Então, no retângulo, no quadrado, vocês irão sempre encontrar o ângulo reto. Já no triângulo, vocês só vão encontrar ângulos agudos, tá? Com exceção do triângulo retângulo, mas eu não vou entrar agora. Quando eu for trabalhar, que eu for fazer uma aula só de figuras geométricas e sólidos geométricos, aí eu vou voltar nesse assunto, para que vocês possam entender, tá? Então, aqui... Ai, gente, essa tosse não me deixa. Eu peço até desculpa, mas é quando eu começo a falar e como o ar-condicionado tá ligado, aí irrita minha garganta. Mas vamos lá. Aqui nós temos a forma de um losango. Então, eu quero que vocês percebam, gente, que aqui nós vamos ter no losango 2 tipos de ângulo, que é o agudo, tá? Ele é menor que 90 graus, e o ângulo obtuso. Tá dando para vocês perceberem a diferença? Como eu falei para vocês, o objetivo aqui é que vocês aprendam, tá, de uma forma significativa
da onde foi que surgiu esse conhecimento aqui sobre os ângulos. Porque quando você conhece, fica melhor de você entender. Então, lembra da perguntinha que eu fiz lá no início? Quando vocês estão assistindo uma partida de futebol, em que o narrador, quando o jogador fura um gol, ele fala aquela expressão gol no ângulo. Eu acredito que agora vocês já sabem, né? Que esse gol no ângulo é quando o jogador consegue acertar a bola lá no ângulo de 90 graus da trave. Vocês percebam que a trave, não sei se está dando para vocês visualizarem aí, mas é só vocês imaginarem, tá? Eu vou pegar aqui o retângulo. Então, imagine, isso aqui é o formato da trave. Logo, a trave tem o quê? Aqui na parte de cima, ela tem dois ângulos de 90 graus. Então, quando o jogador ele consegue atingir esse ângulo aqui do gol, é por isso que isso aí é um prêmio, porque é um dos gols mais bonitos e mais difíceis de um jogador acertar. É justamente esse aqui, ó, que é o ângulo da trave aqui de 90 graus, porque o resto ele vai acertar em qualquer lugar, né? Mas esse daqui, por isso que ele tem essa expressão, gol no ângulo, tá? Então agora quando vocês estiverem assistindo, né, quem não sabia o que significa, né, esse gol no ângulo, agora vocês já sabem. Bom, em relação ao conteúdo aqui, o que eu queria passar para vocês era essa ideia, tá? Espero que vocês tenham compreendido. E agora eu vou pedir para vocês fazerem um joguinho, um jogo da memória, aí na casa de vocês, para vocês brincarem com os irmãos de vocês, com o papai, com a mamãe, vovó, tá? Reúna as pessoas aí para brincar. É bem fácil de fazer, gente. O que vocês irão precisar? Só de papel ofício mesmo e um papel cartolina durinho para colocar aqui no verso, tá? Eu vou passar a medida aqui para vocês, ó. Esse aqui eu fiz com 10 centímetros, tá? 10 centímetros de largura. Aqui por 7 aqui de altura, tá? Então, é 10 por 7. E o que vocês irão fazer? Vocês irão desenhar do jeito como está aqui na lousa, tá? Os 5 ângulos. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui é o ângulo obtuso, tá? Vou colocar aqui próximo para que vocês possam visualizar melhor. Em uma fichinha você desenha o ângulo, na outra você coloca o nome, tá? E assim vocês vão compondo o joguinho. Olha, aqui é o raso e o nome. Reto, 90 graus. Volta inteira. E o agudo, olha. Tá dando para vocês verem? Então, é isso que vocês irão fazer. Vocês irão formar esse joguinho da memória, tá? Com os 5 ângulos, de um lado o desenho. É só vocês darem um print aí. Ou até pesquisar nos livros mesmo que vocês vão encontrar. Uma ficha a figura, na outra o nome. Depois espalha, por isso que tem que colocar um papel no verso, que é para não aparecer. E aí vocês irão colocar na mesa ou no chão e vão brincar o jogo da memória. Com 2 participantes ou 3, é bom 2 porque vai ser só 10 cartas, aí fica melhor. Aí você começa a brincar. Você vai tirar uma fichinha aqui, olha. Aqui eu tirei o ângulo obtuso. E
E aqui na minha fichinha já é o ângulo agudo, então não forma par. Devolve para o lugar e dá a vez para o outro participante. E assim vocês irão brincando e aprendendo. Por quê? Depois que você aprende isso aqui, não esquece mais, fica muito mais fácil a compreensão dos outros conteúdos. Porque isso aqui, como eu já falei, é a base da geometria. A geometria ela é muito extensa. Às vezes as pessoas pensam que geometria é só figura. Não. Geometria é muito mais. É muito mais do que só figura. Tá? Então você precisa primeiro conhecer todos os elementos que compõem a geometria. Depois que você tiver todo o conhecimento, a intimidade com esses nomes aqui dos ângulos, depois nós vamos entrar, quando eu for trabalhar na próxima aula, aí eu já vou trabalhar sobre as retas também, que estão todas ligadas, ó, reta e ângulo, são elementos da geometria que estão juntos. Então você precisa aprender tudo isso, você precisa dominar a linguagem matemática. Vocês sabem que a coisa mais difícil que tem para os alunos, que eu percebo, que o problema da matemática, aliás, não é só da matemática, é de qualquer disciplina, ciência, geografia, português, é porque ele não domina a linguagem. E cada disciplina tem a sua linguagem própria, específica. Então, a partir do momento que você aprende, vamos imaginar que isso aqui seja os personagens dos jogos aí, das séries que vocês gostam de assistir. Então, aprender o nome dos personagens, não esquece mais. Quando você se deparar com uma atividade, com a leitura, você vai saber, você vai interpretar aquilo sem problema nenhum, porque você já tem, lembra do HD que eu falei? Tu já tem tudo aqui no teu HD, essa informação toda armazenada. Então, quando aparecer um assunto sobre ângulo, ângulo eu já sei o que significa ângulo, né? Sei como medir, sei como reconhecer. Por quê que eu estou falando isso? Em geografia, você vai se deparar com esse assunto aqui. As disciplinas, elas estão interligadas. Então, se você não souber um assunto desse aqui, quando você estiver fazendo alguma atividade em geografia, que você se deparar com localização nos mapas, que você vai estar trabalhando com ângulos, você vai ter dificuldade. Não vai entender também geografia. Por quê? Porque foi um assunto que você passou por ele e não conseguiu assimilar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Quero agradecer também aqui o retorno que vocês me deram daquela aula de classes gramaticais. Foi muito legal, foi um aprendizado, assim, que eu acho que foi muito rico pelo retorno que vocês me deram nos vídeos que vocês enviaram para mim. Então, é assim que eu quero continuar trabalhando com vocês, tá? Fazendo com que vocês realmente aprendam. Não só tá fazendo atividade vocês já estão fazendo das aulas na TV. Então, o meu objetivo, como eu falei, é estar dando suporte para que vocês avancem cada vez mais no estudo. Outra coisa, se vocês quiserem, que eu acho que seria muito legal para vocês fazerem um relógio do sol, fazer esse experimento, aí vocês procurem fazer e vão marcando. Pega qualquer papel, coloca ali um palitinho e fica vendo o movimento que vai fazendo e vocês vão traçando as retas para vocês verem como é legal. Não precisa fazer as 180, mas vamos só fazendo algumas para que vocês realmente assimilem todo esse conhecimento, né, que nós herdamos das primeiras civilizações da humanidade, né? Então vejam que riqueza, um conteúdo que eles descobriram
antes de Cristo, né? E nós utilizamos no nosso dia a dia, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!